Olá, seja bem-vindo ao meu canal. A você que já é inscrito, muito obrigado por mais uma visita, e você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu sou o Luiz Trindade, eu sou eletricista e gosto de me definir como um apaixonado por comandos elétricos. Pessoal, essa lógica de hoje é uma partida compensada ou uma chave compensadora. Eu já tenho essa mesma lógica aqui no canal, mas com algumas diferenças. A primeira, a alimentação dela, a que eu tenho aqui é em 220, essa é em 380. A outra diferença é que a que eu tenho no canal, a proteção do motor é feita por um relé térmico, essa é por um disjuntor motor. A outra que eu tenho, o relé de fase não tem a proteção do neutro, não protege o neutro, esse protege. Aí você vai me dizer, Luiz, mas para essa lógica não precisa de um relé de fase protegendo o neutro. Certo, você está certíssimo, não precisa. Mas a função aqui não é mostrar a proteção do neutro na lógica, e sim mostrar funções do relé de fase. A outra que eu tenho, eu não faço a demonstração de como o relé de fase funciona. Nessa aqui eu vou mostrar, fazer a inversão de fase, a falta de fase, vou fazer tudo além do neutro. E a última é que eu vou mostrar qual é o comportamento do disjuntor motor para a lógica de comando em relação ao relé térmico. O comportamento do disjuntor motor na lógica de comando é completamente diferente do relé térmico. Na lógica de comando, para a proteção do motor, igualmente dimensionado, tanto faz o relé térmico como o disjuntor motor, os dois fazem a mesma função e muito bem. Particularmente eu, desculpem, quando vou montar um comando, eu prefiro o disjuntor motor, porque esteticamente fica mais bonito, ele ocupa menos espaço, mas para proteção, tanto faz um como o outro. Beleza? Vamos lá então ao que interessa? Uma outra coisa. Você pode questionar, Luiz, pô, mas tem muita coisa aí que não me interessa, tá? Beleza. Eu estou fazendo, quando eu faço a minha lógica de comando, eu faço, pessoal, para passar informação para pessoas que têm um pouquinho menos do que eu, ou que têm muito mais do que eu, mas não tinha aquele conhecimento. Porque eu não penso em mim naquele pouquinho que eu conheço, e sim quando eu busco uma informação no YouTube. No YouTube tem muitos vídeos, e aí eu estou falando de elétrica porque é uma área que eu tenho pouquíssimo de conhecimento e estou fazendo, de pessoas muito boas, cara muito bom em tudo que faz, mas o cara pensa quando ele faz no vídeo nele. Ele não pensa no outro que tem muito mais conhecimento que ele ou muito menos conhecimento que ele. Ele pensa no conhecimento dele. Por exemplo, eu não vou demonstrar aqui como funciona esse relé de fase, porque eu já sei. Então, se eu já sei, não importa, não vou mostrar. Eu não estou pensando que tem pessoas que estão buscando como funciona um relé de fase e qual é o comportamento do relé. Eu não vou mostrar como funciona aqui, ó, o disjuntor motor na lógica de comando, porque eu já sei como funciona. Eu não estou pensando também do mesmo jeito. Então, quando eu faço a minha lógica de comando, eu não faço na minha necessidade, nessa lógica específica, e sim na minha necessidade quando eu estou buscando informação. Eu quero ver um vídeo com o máximo de detalhe possível. Coisas que para mim hoje, nessa lógica, não tem o menor interesse, não tem a menor importância. Tem pessoas que estão buscando informação que nunca viu, não sabe nem como funciona. Beleza? Então, se o amigo tem muito conhecimento e acha que isso aqui não é interessante, desculpa, mas eu não posso atender a todo mundo. Eu gostaria que o amigo ficasse até o final, mas não é. Se não vai ser útil, infelizmente não dá. Porque a função aqui é mostrar o máximo, é passar o máximo de informação dentro do meu conhecimento possível para as pessoas que buscam um pouquinho de conhecimento no YouTube. Beleza? Vamos lá então, pessoal. Tem muita coisa. Então, como eu falei, a rede é 380, então é fase R ou L1, fase S ou L2, fase T ou L3, o neutro e o terra. Disjuntor geral do quadro, esse disjuntor ligado, desligado, nada funciona, geral. Disjuntor motor, esse disjuntor ele faz a proteção do circuito do motor e do próprio motor. Ele tem um tripote, né, que regula aqui a corrente do motor.
E esses dois contatores aqui, ó, os três contatores, K1, que é o contator geral, é o contator de carga, quando ele entra ninguém mais funciona, ele é arrogante, quando ele trabalha sozinho, uma arrogância que vocês vão ver. E aqui é a parte de compensação. Esse disjuntor, esse contator aqui, ele faz a alimentação do transformador. Nesse caso aqui eu coloquei 60%, mas a sua necessidade, você 60, 70, 80, enfim, atende a tua necessidade. Então quando o motor parte na compensadora, primeiro ele parte aqui a estrela, KM3, KM3 entrou, fechou o curto no transformador, fechou a estrela. Em seguida ele liga aqui, ó, KM2. KM2 entrou, o motor parte naquela regulagem que você colocou, 60%, 70%, enfim. Nesse caso o motor vai partir a 60% e atingir a velocidade máxima de 60%. Quando ele atingiu aquela velocidade máxima que ele é capaz de atingir a 60% da potência do motor, entra o temporizador, que foi o tempo que você regulou. Digamos que em 10 segundos ele atinge isso. Chegou a 10 segundos, o temporizador vai cortar a estrela. Por um instante o transformador fica dentro junto com a carga, e aí a hora que a carga entra, é quando eu falei a arrogância, a carga entrando, ele tira o transformador e tira a estrela, e aí fica sozinho na linha com a arrogância e a potência total da rede. E aqui é o próprio motor de potência, né? Esse aqui é o motor. Esse DTM aqui, ó, tripolar, ele faz a proteção do circuito que alimenta o relé de fase. E aqui é o relé de fase com função de neutro, que a gente já vai ver isso. Esse aqui é o disjuntor DTM unipolar. Ele faz a proteção do circuito auxiliar do comando. Para quem já tem conhecimento, sabe que em 380, 220 é fase neutro. Para quem não tem muito conhecimento, então está aqui a informação. Em 220, fase neutro. Em 380, fase neutra é 220. Então o neutro ele sai daqui, ó. Além de vir alimentar aqui o comum do relé de fase, nesse caso ele também sai daqui, ó, gira aqui, ó, em volta da lógica todinha e alimenta todo o A2 de da sinalização e dos contatores. A entrada comum A2 aqui está sendo alimentada por um neutro. E a fase, no caso de 380, pode ser qualquer uma fase. Por questão de estética, eu peguei a fase 3 e alimentei o disjuntor. Beleza? Então, em 380, 220 é fase neutra. Dito isso, vamos passar aqui para a informação da loja. Esse KM4RST, e eu já vou até trocar ele aqui já, ó, para fase. Opa, em maiúsculo também. Fase para ficar igual. E aqui também trocar para fase para ficar igual. Pronto. Vamos lá. Para gravar. Esse KM4 aqui, ó, fase, ele é auxiliar, esse contato aqui, ó, é auxiliar desse contator, KM4 fase. E esse contator é auxiliar desse aqui, ó, do relé de fase. Tá vendo aqui, ó, relé de fase? Se esse cara aqui não atuar, se esse relé não entrar por algum motivo, ele não fecha esse contato. Tá vendo aqui, ó, relé de fase e relé de fase. Se ele não fechar esse contato, esse contator não vai ser atuado, não vai ser energizado. Se esse contator não entrar, ele não tira essa falha, ele não abre aqui, não tira essa falha aqui na porta do painel, esse sinaleiro vermelho e sonoro. E também não fecha esse contato, então por isso não vai ligar nada aqui, beleza? Esse DM motor NA e esse DM motor NF são contatos auxiliares desse cara aqui, ó, do disjuntor motor. Esse disjuntor aqui, original, quando você compra ele, ele vem com os 3 contatos de potência, entrada e saída, e um tripote que regula a corrente dele. Ele não vem com contato auxiliar. Se você quiser que ele faça a proteção de uma lógica, de qualquer coisa, ou faça uma sinalização, você vai ter que comprar um bloco de contato auxiliar, uma necessidade de contato que você queira, e colocar na lateral esquerda ou direita dele ou em cima. Nesse caso aqui, o bloco de contato dele tem 2 contatos, que são esse aqui, ó, um NA e um NF. Se esse cara não ligar, essa lógica não funciona, porque esse contato não fecha. Só que para mim ligar ele, e para essa lógica funcionar, eu tenho que ligar o disjuntor geral.
Se eu ligar o disjuntor geral e ligar ele, a tensão passa e fica parada aqui, ó. E a hora que eu ligar essa lógica, o motor vai funcionar. Aí você fala, pô, mas eu não quero testar a lógica de potência, ou a lógica, eu não quero testar a lógica de potência, eu quero testar a lógica de potência, mas não quero que o motor entre. Infelizmente, amigo, com o disjuntor motor não tem jeito. Mas como não tem jeito? Com o térmico eu faço isso, com um relé térmico. Eu testo a lógica de potência sem testar o motor, e quando eu quero testar o motor, aí sim eu vou, ligo o disjuntor e testo. É exatamente isso. Foi por isso que eu falei que ia mostrar para você qual é a diferença de comportamento do disjuntor motor e do relé térmico na lógica de potência. Quando você tem um disjuntor, um relé térmico instalado na lógica de potência, você tem aqui em cima um relé térmico, e aqui, ó, nesse lugar do disjuntor motor, você tem um outro desse aqui, um DTM. Simplesmente, para você não ligar o motor, você não liga esse disjuntor DTM, porque o térmico está aqui embaixo. E os contatos auxiliares do térmico, ou seja, o seu comportamento na linha de comando é diferente, porque aqui estava o contato fechado do térmico, 95-96. E aqui estava o contato aberto do relé térmico, 97-98. Então, se você não liga esse disjuntor aqui que alimenta o motor, que alimenta o circuito do motor e faz a proteção do circuito do motor, no caso da lógica com relé térmico, o motor não vai funcionar e eu consigo testar todo o meu comando sem problema nenhum. Aí eu testei e vi que está tudo funcionando, tanto de potência como auxiliar. Agora eu quero rodar meu motor. Aí eu vou lá e ligo o disjuntor e vou rodar meu motor. Com o disjuntor motor não. Tá vendo? Se você não ligar esse cara, eu vou até habilitar ele aqui, ó. Se você não ligar ele, não acontece essa mágica aqui, ó. Tá vendo? Você ligou ele ligou aqui, nesse momento, se depender só dele, você pode ligar o comando, e aqui a sinalização saiu. Tá vendo? Então essa é a diferença de comportamento do disjuntor motor por relé térmico. Aí você fala, Luiz, pô, e como é que eu faço então? Se eu chegar num painel de uma empresa e tiver um disjuntor motor e eu quiser testar a lógica de comando auxiliar e potência sem partir o motor. Aí você tem que fazer o famoso jeitinho brasileiro. Você vai ter que chegar aqui no seu cliente com o disjuntor motor desligado. Você vai desconectar esse polo, puxar para cá. Desconectar esse outro polo aqui, puxar para cá. Esse aqui você pode deixar conectado. Aí sim, aí você vai poder ligar seu disjuntor motor, que só vai energizar uma fase no motor. Uma fase no motor não gera nenhum problema. Neste caso aqui, eu não sei em outras lógicas, porque a gente nunca sabe de tudo, né? Existe talvez alguma partida, algum tipo de máquina que não pode ter nenhuma fase. Mas nessa aqui, se você deixar só uma fase no motor, não vai criar nenhum problema, né? Você não pode deixar as duas. E essas duas fases que você puxou para cá, você isolou elas, é claro, né? Tirou a primeira, isolou, tirou a segunda, isolou. Só fica conectado aqui, mas aqui está desconectado. Aí você liga o seu disjuntor motor e aí você pode testar seu circuito auxiliar de potência como se fosse, ele vai se comportar como se fosse um relé térmico. Testou tudo, está tudo funcionando. Agora quer testar o motor? Desliga todo o comando de novo, desliga o disjuntor motor, volta aqui, conecta essa, aperta bem apertado que você mexeu. Conecta essa outra aqui, aperta bem apertado que você mexeu, verifica se essa está bem apertada e essa, porque você mexeu aqui. Aí sim, agora você pode ligar de novo, testar todo o seu comando e ver que está tudo funcionando, receber o seu dinheiro e cair fora. Agora uma dica, não esqueça de apertar bem apertado isso aqui, porque na pressa às vezes você encosta e sai, vai embora e começa a funcionar. Com o tempo isso aqui vai dar um aquecimento, queimando os bornes aqui, que é queimando por mau contato aqueles bornes, fazendo com que o disjuntor atue na sua curva térmica e tomando a comida de rabo do seu cliente e ainda tendo que pagar um disjuntor novo para ele, porque ele vai alegar que antes de você mexer não tinha esse problema e você mexeu. Beleza? Então essa é a função, a diferença de comportamento do relé térmico e do disjuntor motor na lógica de potência. Dito isso, vamos partir então para os testes. Então, já que a gente falou sobre isso, sobre esse contato aqui que é referente ao disjuntor motor, vamos vir para cá. Esse aqui, o S1, é o botão stop, desliga. E esse contato aqui, NA, está vinculado a esse push button aqui, ó, desliga. Esse contato é o start, é o botão liga. Quando você dá partida, ele está vinculado a esse push button. Então, você deu uma partida aqui, ó, ao mesmo tempo que você fechou e segurou o dedo por um instante, a tensão desceu por aqui, ó, fechou esse contator entrando
ele se autossela por aqui, então é aquele impulso que você dá e tira o dedo, você tirou o dedo, mas não adiantou, ele já se selou por aqui e ao mesmo tempo ligou o temporizador que começa a contar o tempo. Só que ao mesmo tempo que ele fez isso, o que ele fez? Ele cortou aqui, ó, cortou KM1 e ligou aqui, ó, KM2, e aí entrou o trafo, então entrou a estrela primeiro, depois entrou o transformador, e ele está trabalhando na compensação. Só que esse trafo aqui, ó, quando ele entrou, que ele foi fechado aqui pelo 3 e ele se autosselou, ele também não sai mais se o 3 sair. Só quem vai tirar ele é aquilo que eu falei no início, é o arrogante do 1. Porque olha só como ele é sacana. Ele entrou, alimentou KM2 e ele entrou, se autoalimentou, que ele foi alimentado pelo KM3, pela estrela, que fechou aqui ligando ele. Aí ele se autosselou por aqui, então se a estrela sair, ele não vai sair. E ao mesmo tempo ele fechou esse contato aqui, ó, KM2, tá vendo? Olha aqui, ó, ele fechou 23 e 24. Mas por que KM1 não entrou? Porque eu falei no início que quando ele ligou aqui, ao mesmo tempo que ele ligou, ele abriu aqui, ó. Então KM1 não entra. Quem está funcionando nesse momento é só a compensação. Aí o motor está rodando na porcentagem, sei lá, nesse caso aqui é 60%. Quando ele atingir a velocidade máxima que ele consegue com essa potência, foi o tempo que deu aqui o seu temporizador que você programou, sei lá, 10 segundos. Deu 10 segundos, o que é que o temporizador vai fazer? Vai abrir aqui, ó. Quando o temporizador abriu esse contato, ele tirou essa estrela aqui, ó, esse curto aqui saiu. Só que ao mesmo tempo que ele tirou essa estrela abriu aqui, fechou aqui e abriu aqui. Mas esse aqui ele não saiu, porque ele está autoselado. Aí o que esse aqui fez, como está aqui fechado, ele vai e ligou o 1 aqui, ó, ligou o KM1, que é a carga. Por um instante, por um segundo, sei lá, alguns milésimos de segundo, esses dois contatos ficam dentro. Mas não tem problema. Você fala, mas ele ficar dentro, ele está fechado aqui, vai dar tiro. Não dá não, sabe por quê? Ó? Porque a mesma fase 1, ó, que está alimentando aqui, ó, ele está entrando no tráfego, está saindo do tráfego, está alimentando de volta aqui. Então, por algum instante, esses dois podem ficar dentro, não tem problema. Quem nunca pode entrar é esse aqui e esse aqui. Isso não pode entrar nem sonhando. Beleza? Aí o que acontece? Quando houve toda essa mágica, que esse relé cortou esse contator, que ele saiu, que desligou aqui, mas fechou aqui, esse KM1 entrou, e aí com a sua arrogância não respeitou o amigo que ligou ele. O KM2 foi quem ligou ele. Mas quando o KM2 liga ele, que ele entra, olha o que ele faz. Ele vai lá e corta KM2 e também corta KM3 e trabalha sozinho aqui a 100% da potência. Nesse momento saiu a compensadora. Beleza? A gente já vai ver isso daqui a pouco. E aqui a gente já falou que é o relé de fase, né? A falha, esse contator é auxiliar da falha do relé de fase, a gente viu no início do vídeo. Se o relé de fase não entrar, esse contato não fecha, esse contator não entra, essa falha não sai, esse contato não fecha. Aqui é sinalização, né? Quando o KM1 entra, no momento em que está só a compensadora ligada, que está naqueles 10 segundos que está só a compensação, essa lâmpada daqui está apagada. Mas quando entrar 100% que a compensação sair, essa lâmpada acende. Aqui a gente já falou, é a falha no relé de fase, e aqui a falha no disjuntor motor. Se o disjuntor motor estiver aberto ou abrir por algum motivo, esse contato fecha, essa lâmpada amarela acende, esse sinaleiro aqui toca na porta do painel. Aqui é o relé de fase, se o relé de fase não entrar, esse contato não abre, essa lâmpada fica acesa vermelha, esse sinaleiro tocando. Quem acompanha meu canal sabe que aqui em alguns vídeos que eu já tenho no YouTube, quando essas duas falhas aqui estão ativas, fica tocando o som do card de cima. Mas aqui acho que é porque eu estou com problema no Windows, o card de cima não está habilitando essa função. Beleza? Vamos habilitar a simulação para ver se funciona tudo que a gente disse aqui mesmo, tudo que eu falei. Ligar o disjuntor geral de propósito, não vou ligar o disjuntor motor, nem o relé de fase, e vou ligar aqui o disjuntor do comando para ver o que acontece. Tá vendo? De cara já nos mostrou aí, ó, duas falhas. O relé de fase está aberto, nesse caso é proposital, fui eu que não fechei, e o disjuntor motor também está aberto, foi proposital, fui eu que não fechei. Então vamos fechar o disjuntor motor. Nesse momento ele habilitou e tirou a falha, e vamos ligar um relé de fase para ver se também tira a falha. Está aqui, ó, habilitou e fechou.
Nesse momento eu posso dar partida na minha chave compensadora. Vamos ver? Olha lá, entrou a estrela, entrou o transformador, o motor começou rodando no sentido horário, temporizou, vai sair a estrela, por algum instante fica os dois juntos, mas depois quando ele entrou ele corta todo mundo. Beleza? Tá vendo? Esse som foi do Windows. Então eu vou desligar de novo, desligar mais uma vez e dar mais uma partida aqui. Ó. Entrou a estrela entrou, ele liga o transformador, temporizou, abriu esse contato, saiu a estrela. E esse aqui, ó, o trafo ligou a carga. Quando a carga entra, ele vem e sacaneia aqui, ó, corta os dois. Como eu falei, ele é arrogante, ele fica sozinho aqui. Agora, beleza, vamos desligar, né? Desliguei aqui. Agora você fala para mim, tá desligado. Aí você fala assim, Luiz, eu quero testar agora só o comando de potência. Eu não quero testar o motor. Eu nem sei se o motor está funcionando porque eu estou no meu cliente. O cliente me chamou e a compensadora deu problema. Há pouco instante agora nós acabamos de testar porque foi a primeira, eu sabia tal. Mas agora não, agora eu cheguei no meu cliente. E a minha compensadora tem um disjuntor motor e o cara falou que o motor não está rodando. Enfim, eu quero saber se o comando está funcionando. Aí é aquilo que eu te falei. Você vai ter que chegar aqui, ó, no seu cliente e fazer aquilo lá, né, que você fez. Senão não vai funcionar. Você tem que tirar aquelas fases aqui para poder rodar. Beleza? Como já testamos isso, agora vamos ver se o relé de fase funciona mesmo. Então vamos tirar aqui o neutro do relé, que nesse caso não tem a necessidade, mas vamos ver se sem o neutro se funciona essa lógica aqui. Se eu quisesse que o neutro funcionasse aqui nessa lógica, tivesse proteção. Não funciona, tá vendo? O relé de fase ele não funciona, ele não ficou vermelho, ele não habilitou esse comando aqui. Ó. Se ele não habilita, não tira a falha na porta do painel e nem liga aqui. Beleza? Então você está vendo que se em algum momento você tiver um relé com função de neutro e faltar o neutro, a sua lógica também não vai funcionar porque o relé de fase não habilita. Isso você pode ver que se você chegar em algum lugar e tiver um relé de fase e ele não estiver ativo, e você testou as 3 fases e está funcionando, testa as fases com neutro para ver se tem um neutro. Porque se não tiver neutro, ele não funciona. Pode estar certinho todas as fases, mas o neutro não está ativo, ele não vai funcionar. Beleza? Então vamos desabilitar, vamos repor o neutro e vamos tentar habilitar de novo para ver se o neutro agora voltando se funciona tudo. Olha lá. Ele já ficou vermelhinho e já fechou esse contato, habilitando o contator, tirando a falha e habilitando aqui. Beleza? E também possibilitando, ó, se eu quiser, eu posso funcionar no motor. Beleza? Agora vamos ver o seguinte, se faltar uma fase, né? Se eu tirar faltou uma fase aí na rua ou dentro da empresa antes de chegar no quadro ali, o que acontece? Talvez ele funcione, né? Vamos ver se ele funciona. Tá vendo? Ele também não funciona. Faltou uma fase aqui, ó, ele não habilita, ele não fica vermelhinho. Não habilita, não tira a falha, não fecha aqui, nada funciona aqui agora. Beleza? Ele também não funciona. Então vamos repor a fase para ver se agora ele vai funcionar. Então vamos lá, repor a fase, liguei aqui, liguei o comando e vou ligar ele. Opa, tá vendo? Ele ficou vermelhinho, habilitou aqui, ó, tirou a falha e habilitou aqui. Nesse momento eu posso ligar meu motor. Beleza? Saiu da compensação. Então agora vamos ver a última função dele de fase. Vamos ver se houver uma inversão de fase, se também ele funciona. Vamos lá. Vamos ligar agora, fazer a inversão. Então vamos ligar aqui, ó. Vamos ligar a fase 1 na fase 2. E vamos ligar a fase 2 aqui, ó, na fase 1. Invertemos a fase aqui, tá vendo? Fase 1 que tinha que estar ligado aqui, está ligado na 2. E a fase 2 que tinha que estar ligado aqui, está ligado na 1. Vamos habilitar. Vamos ligar tudo aqui de novo para ver se ele funciona. Ele é relé de fase. Ele também não funciona. Tá vendo? Então, ó, se ele queimar, ele fica nessa condição. Mesmo ele sendo alimentado, ele não funciona. Ele estando queimado é essa condição aí. Se ele tiver a função de neutro e faltar o neutro, a gente já viu. Ele também fica nessa função, nessa condição. Ele não funciona. Se houver uma fase, se faltou uma fase, ele também fica nessa condição. A gente já viu. Ele não funciona.
Se houver uma inversão de fase, que foi o que nós acabamos de fazer, nós não, eu, né? Vocês estão assistindo, corrigir a pronúncia, ele também não funciona, tá aí, tá provado aí, ele não funciona. Então, pessoal, eu quero mostrar, quero mostrar e estou mostrando a extrema importância que tem um relé de fase para a proteção de circuitos trifásicos com a função do neutro ou sem a função do neutro. Ele é de extrema importância e neste caso principalmente para a proteção de motor. Isso que eu queria passar para vocês. Eu vejo alguns vídeos de alguns amigos instalando motor sem colocar relé de fase. E aí alega que o cliente não quer. Desculpa, mas não quer porque você não teve conhecimento suficiente para provar para o teu cliente a importância que tem um relé de fase. Um relé de fase para a proteção do circuito de motor é de extrema importância. Olha aqui, ó, no card de cima foi provado isso. E tudo isso que foi feito aqui existe. Esse é um relé básico. Existe relé com assimetria de fase, de neutro, que qualquer 10% a mais, 10% a menos, dependendo da necessidade que o teu equipamento tenha de uma tensão ou uma corrente mais constante, ele também protege. Tem relé para vários tipos. Então, com isso aqui eu quero te mostrar qual é a importância que tem um relé de fase e um circuito trifásico. Pra você ter uma ideia, esse relé aqui, ó, se usa para proteção de uma cabine primária. Proteção assim, da bobina do disjuntor. Então, a alimentação da bobina do disjuntor geral de uma cabine primária de alta sai de um relé de fase. Então, os TC faz a redução da tensão para a corrente da bobina daquele disjuntor, os TCs e os TPs, além de fazer a redução da corrente da tensão e corrente de alta para medição da concessionária, ele também faz a redução da corrente sulfide, digamos que seja para 220. Então ele transforma 13.8 em 220, passa as três fases no relé de fase, o neutro também, e sai do contato auxiliar do relé de fase a alimentação para a bobina do disjuntor. Então, se houver um problema externo da concessionária com uma das fases, inversão ou falta, ou até mesmo a falta do neutro, você não consegue ligar o disjuntor de alta. Se você não consegue ligar o disjuntor de alta, não tem tensão nem corrente em lugar nenhum da fábrica ou da empresa que usa uma alimentação trifásica com essa proteção. Além de lá nos quadros de distribuição com alimentação trifásica, dependendo do equipamento que você está usando e principalmente motor, em cada quadro tem que ter uma peça dessa fazendo a proteção. A gente já viu a extrema importância que tem. Beleza? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Nesse caso aqui, como foi dito no início, não há a necessidade da proteção do neutro, mas eu coloquei ele aqui para quê? Para mostrar para vocês como ele funciona, porque eu tenho outros vídeos que não tem essa função. Então, deixa eu desabilitar, desmanchar aqui, ó, voltar ao normal, tirar esses pontos de conexão. Ligar de volta aqui as duas fases, a 2 e a 1. Gravar, habilitar e ver se ele vai funcionar agora dessa vez, né? Se não foi um truque. Beleza? Tá aí, ó. Tudo funcionando perfeitamente. Era isso que eu queria passar, pessoal. Mostrar para vocês a necessidade que tem e quanto é importante um relé de fase para a proteção de uma máquina que usa alimentação trifásica. E a necessidade é você e o teu cliente que vai determinar. Tá bom? Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Valeu!